Olha, que prazer eu tenho em receber, junto do professor Alexandre Cabral, um outro professor que vive educação e vive a economia, no caso dele na Universidade Federal de Pernambuco, a UFPE. Deixa eu abraçar aqui o meu querido Écio Costa. Bem-vindo, Écio. Bom dia para você. Bom dia, Leonardo. Bom dia, Diego. Bom dia, o Alexandre. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a TC News. Prazer estar falando novamente com vocês. Prazer é nosso, Écio. Vamos começar então pelas suas projeções, a maneira como você enquadra a atividade brasileira no momento em que falamos. Roberto Campos Neto deu uma entrevista à Folha, em que, perguntado sobre se o crescimento brasileiro, sendo revisado para cima, preocupava, ele aludiu a 2023. Ele disse que era preciso ter calma, porque em 23 foram várias revisões de PIB para cima, e o PIB cresceu praticamente 3%, e várias revisões de inflação para baixo. Ele entende que em 24 nós até podemos ver o mesmo cenário, e o principal alerta no entendimento do RCN é avaliar se esse ganho real na massa salarial do trabalhador brasileiro vai contaminar, vai contratar uma pressão mais forte sobre os serviços. Professor, está em linha a sua visão com a do presidente do Banco Central brasileiro? De certa forma, sim. Me preocupa um pouco a previsão do mercado, que aí, ao contrário dos anos 2022 e 2023, por exemplo, está começando talvez até mais otimista do que o resultado pode ser em 2024. Em 2022 e 2023, você tinha uma previsão inicial de crescimento de 0,5%. 0,5%, 0,75%, mas sempre abaixo de 1%. E aí a economia surpreendeu de forma positiva em 22 e também em 23. Só que quando a gente olha o resultado que saiu semana passada para 2023, você tem duas realidades, na minha opinião, bem distintas. A do primeiro semestre e a do segundo semestre. O próprio IBGE divulgou que no segundo semestre a gente teve 2 trimestres seguidos de crescimento zero. Então, todo esse crescimento que aconteceu no ano passado, ele aconteceu no primeiro semestre. E principalmente puxado, muita gente fala que foi pelo agro. Tudo bem, o agro teve um belo desempenho no primeiro trimestre, só que vale lembrar que ele representa 5 a 6% do cálculo do PIB. Quem realmente está puxando a economia é o setor de serviços, que cresceu bem no primeiro e segundo trimestres do ano passado. Também teve algum crescimento no segundo semestre, só que você olha uma clara desaceleração desse setor e também dos demais setores. Então, no segundo semestre a realidade foi outra. Como que isso se transfere para 2024? Hoje, inclusive, saiu meu artigo aqui no Diário de Pernambuco, onde eu lanço alguns questionamentos sobre isso. Em 2024, você não tem aí um carrego estatístico, por exemplo, de 2023. Você não tem essa pujança do agro que muitos mencionaram por conta de problemas climáticos. O El Niño afetou muito a safra. Você tem uma queda da atividade chinesa que diminui o preço das commodities agrícolas, então também complica um pouco para o agro. O setor de serviços, ele continua com sua atividade bastante pujante, mas, como eu disse, com indícios de desaceleração, que podem acontecer, podem continuar ao longo desse ano. Do lado positivo, que pode ajudar esse desempenho bom para 2024 para o PIB, aí você tem uma inflação que está mais controlada, inclusive a única pressão vem mais do setor de serviços, e você tem também uma melhora no poder de compra da população. Então isso pode ajudar, via consumo. O governo atual ele gosta de estimular muito também o consumo, então você pode ter uma demanda mais forte por conta desse lado do consumo. E tem ainda as despesas governamentais, que no ano passado a gente teve um déficit recorde, tirando o ano da pandemia, mas a promessa de déficit zero esse ano em se confirmando, talvez você não tenha um impulsionamento também tão grande pelo lado das despesas. Mas a gente vai ter aí ao longo dessa semana a divulgação de alguns dados importantes que podem de repente mostrar que
Não, que você tem ainda o consumo, os gastos governamentais fortes impactando na economia, o que Sim. podem também ajudar o PIB. Mas se houver crescimento esse ano, vai ser muito puxado realmente pelo lado da demanda, pelo Isso. consumo das famílias. O que é, me parece, professor, um crescimento mais preocupante sob o ponto de vista do Banco Central, sob o ponto de vista da política monetária. Você faz uma síntese muito interessante aqui, quer dizer, não dá para contar com a puxada que o agro deu à atividade brasileira em 23 para essa dinâmica de 24. Dá para contar com o consumo das famílias a partir de um mercado de trabalho mais apertado, um pouco mais sustentado. Só que ao mesmo tempo em que isso é uma verdade, é também uma verdade que isso pode contratar a inflação. De modo que me parece, aí eu passo para o Alexandre Cabral, até para ele comentar isso e te endereçar uma outra pergunta, me parece, Cabral, que o cenário está um pouco embaralhado para 24. Porque, veja, o PIB ele vem sendo, professor, revisado para cima. Já se fala num crescimento próximo à faixa dos 2%, 1,7%, 1,8%. Mas o professor Écio nos provoca aqui a pensar que esse crescimento estaria assentado sobretudo no consumo das famílias, o que pode exigir mais rigor na política monetária. Então não sei o quanto que esse acelerador não contrata o freio de mão. Traz um pouquinho da sua leitura a partir do que o Écio defendeu como tese aqui e à vontade para uma pergunta para ele. Os dados para mim estão meio doidos. Por quê? Como assim? Se você olhar o PIB, consumo das famílias, nós tivemos no quarto tri uma queda de 0,2. A gente não tinha queda no quarto tri de consumo das famílias desde o quarto tri de 16, que foi o ano do impeachment de Dilma, que o PIB caiu quase 4%. Essa queda é base trimestral. É base trimestral, então quarto contra terceiro. Então, quarto contra terceiro, a gente não tinha uma queda, há 7 anos. 6, né? Considerando 4 com 4, 6 anos. Então, isso para mim fica a grande dúvida que eu tô na cabeça. Eu considero o PNAD e CAGED forte, aonde o PNAD de semana passada saiu com o maior salário da família e com a maior massa salarial da história, eu considero o PIB uma queda. Então significa que as famílias estão ganhando mais, mas estão pagando dívida. Ou estão fazendo poupança e não estão consumindo. Então quem aí está contando a história considerando tudo IBGE? Tudo aqui é 100% IBGE, não tem nada fora de IBGE aqui. Então para dizer, pode ser metodologia, IBGE contra GV, contra IPEA, não. Tudo IBGE. Eu pego o PNAD no IBGE, vejo mão de obra forte. CAGED Ministério da Economia eu também vejo forte. Mas vamos tirar CAGED, vamos deixar só PNAD. E eu pego o consumo das famílias com uma queda de 0,2 em período de Natal, em período de 13º. Então isso que meio que me assusta, depender tanto do consumo das famílias, dá uma coisa dúbia para mim. Se vai prevalecer os dados recentes de PNAD, que as pessoas estão ganhando mais, isso pode virar consumo, ou se vai prevalecer o PIB do quarto tri, aonde tem uma queda, então isso não virou consumo. Isso de algum modo virou poupança, isso de algum modo virou pagamento de dívida. Então eu tenho uma grande dúvida nesse momento sobre o consumo das famílias pro ano, tá? Ô Cabral, eu acho que como toda boa reflexão, seria interessante ouvir do Écio a perspectiva dele como professor também, mas me parece que como toda boa reflexão você já deu alguma pista para resolver a indagação. Quando você fala do pagamento de dívida, o brasileiro médio ainda é bastante endividado. Se houve um incremento da massa salarial, possivelmente esse brasileiro médio também esteja priorizando o pagamento das suas próprias dívidas para ter um voo em 2024 um pouco melhor. Será que o Écio concorda com a premissa? A gente contra-checa com ele agora, só antes registrar que o Ibovespa está na mínima intradiária, recua 0,55% ao longo desses últimos 15 minutos, o Ibov renovou esse patamar mínimo em algumas ocasiões. Pessoal, o IRB é uma velha guerreira da Bolsa, vai subindo 8% a despeito dessas mínimas que vão acontecendo. Pão de Açúcar, Usiminas e Braskem, os 3 papéis que mais caem, recuo médio de 4%. E eu só gostaria de chamar a atenção, enquanto o Ibov renova a mínima de novo, 128.403 pontos, só queria chamar a atenção para o fato de que o volume é constrangedor. O volume projetado do Ibov neste instante não chega a 9 bilhões de reais. É um dia de agenda extremamente fraca, com baixa liquidez a nível global e no caso de emergentes, isso fica ainda mais escancarado. O Ibovespa vai sofrendo nesse sentido. Professor, o Cabral
levanta aqui na nossa conversa uma certa incongruência entre uma projeção mais aquecida do consumo das famílias sob a ótica do CAGED ou da PNAD contínua e uma ótica mais nebulosa nesse mesmo ângulo do consumo das famílias quando se olha para o PIB, cuja base trimestral registrou recuo, diminuição do consumo das famílias, comparação, portanto, do terceiro para o quarto tri. É uma provocação que ele ergueu aqui. Me parece que o pagamento de dívida pode ser uma boa hipótese para a gente entender por qual razão esse ganho de salário não se converteu em consumo do terceiro para o quarto tri. E para você, hein, professor? Eu concordo em parte com o que Alexandre disse. Eu acho que, primeiro, quando você traz um programa como esse de negociação de dívidas, o público ele quita a dívida, né? Houve uma adesão bastante forte, e isso prontamente já os coloca novamente no mercado de crédito. E aí ele se endivida novamente. Então, essa é mais uma política, como disse, que o governo atual utiliza para estimular a demanda, para estimular o consumo. Certo? Você tem, porém, ainda uma Selic muito alta. A Selic ainda está com 2 dígitos e ela vai continuar assim até o final do ano. Então, isso é o que talvez dificulte mais o acesso ao crédito. Porque quando você olha alguns levantamentos, eles mostram que a dificuldade em obter crédito ainda está num patamar bastante elevado. E aí você não consegue impulsionar tanto. Mas, como eu estava mencionando, a indústria ela está andando meio que de lado, né? Já vem assim há algum tempo. A reforma tributária que vai ajudar bastante a indústria, mas não vai acontecer agora, isso vai levar ainda bastante tempo, né? Só em 2032. Inclusive, esse ano ainda vão se discutir muitos detalhes da própria reforma tributária. O setor de serviços, enquanto a informalidade for elevada, a gente vai ter aí um setor que vai puxar a economia, né? Só que essa semana, por exemplo, já entra em discussão a regulação, né, dos motoristas de aplicativos e futuramente dos entregadores também. Isso aí pode ser um grande problema para o governo, porque se a taxa de desemprego está tão baixa como está, é porque muitos estão fazendo esse tipo de emprego informal, né? E quando você formalizar, tem o risco de empresas saírem do país e tem o risco também de você ter um custo muito elevado, diminuindo a demanda, né, dos clientes desses aplicativos. Sim. E aí a taxa de desemprego se eleva consideravelmente. Então esse é um desafio aí também para esse ano, né? Que nó. Então o consumo... Só para finalizar, o consumo seria o grande estímulo, ou pode ser o grande estímulo para esse ano, e a gente deve ver outras medidas do governo estimulando o consumo. Ó, que provocação espetacular do Écio aqui, porque ele está dizendo assim, ó, ao mesmo tempo em que o governo busca formalizar cada vez mais o mercado de trabalho, sob o risco de a Previdência ficar mais fragilizada, é o grande formato e o grande modelo, você precisa de mais mercado formal para sustentar, para dar sustentação à Previdência. Este passo pode, em alguma medida, abrir um pouco mais de espaço para o desemprego, na medida em que o passo encarece o custo do trabalho e, ao ser repassado para o consumidor, pode afetar a demanda, o que, por sua vez, desestimula as contratações ou torna mais difícil a sustentação das contratações formais por parte dos empregadores. Essa é uma reflexão muito belíssima e que tem vários ângulos para a gente colocar aqui e construir. Você me dá um gancho muito bom, professor, com essa manchete que a gente separou mais cedo aqui também na apuração do nosso Caio Melo. Veja só, Poder 360, tá na minha tela pra galera dar uma olhada. Lula envia ao Congresso novas regras para motoristas de aplicativos. Proposta estabelece pagamento mínimo por hora trabalhada, e contribuição para a Previdência. Regras valem para condutores de veículos de 4 rodas. O raciocínio do professor passou por isso aqui, ó. Então tá aqui, ó, o corpo da notícia. O presidente Lula assina nesta segunda a mensagem de envio ao Congresso do projeto de lei que regulamenta o trabalho de transporte por aplicativos. As diretrizes estabelecidas no texto valem apenas para o transporte em veículos de 4 rodas. A cerimônia vai se dar às 3 da tarde, cerimônia de assinatura
desse projeto de lei. Além de Lula, você tem participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, representantes dos motoristas e empresas de transporte de pessoas por aplicativos, como Uber e 99. O texto será enviado com urgência constitucional, ou seja, a Câmara e Senado terão 45 dias cada para analisar a proposta. Aí, veja aqui, abaixo as principais regras que devem ser apresentadas pelo Planalto para a regulamentação da profissão. Jornada de 8 horas, pode chegar a 12 se houver acordo coletivo. Salário mínimo, R$ 32,09 por hora trabalhada. São R$ 8,02 relativos ao trabalho e 24 aos custos do motorista. Reajuste anual, em percentual igual ou superior ao do reajuste do salário mínimo. Sem exclusividade, o motorista pode trabalhar em mais de uma empresa. Sindicato, será criada uma categoria de trabalhador autônomo por plataforma. E aí vem mais, suspensão de trabalhadores. Olha a previdência, a qual o professor fazia menção aqui. Trabalhador deverá pagar 7,5% sobre o salário de contribuição, quer dizer, 25% da renda bruta, e a empresa pagará os outros 20%. E os benefícios, vale refeição a partir da sexta hora trabalhada e serviços médicos e odontológicos. A federação criticou a proposta. Qual federação? A Associação de Motoristas Particulares Autônomos do Rio. E o diretor da FEMBRAP, Federação dos Motoristas por Aplicativo, ele criticou dizendo que a proposta só serve para o governo arrecadar mais com a contribuição previdenciária. Se as plataformas já pagam muito mal e o governo determina um ganho mínimo abaixo do que a gente já faz, legalmente eles podem pagar menos. Por exemplo, vou fazer R$40 em uma hora e eles não vão me dar outra corrida. Eles vão passar a corrida para outro e pagar o mínimo para todo mundo. O governo está dando a outorga para eles pagarem o mínimo possível, afirmou Moura. E aí a conversa ela vai mais longe. Mas veja só como é complexo. E o professor trouxe no último destaque, no último raciocínio dele, algumas das dificuldades, dos desafios na hora de você mexer com isso. Que no fundo é isso, não é? É você construir um denominador comum. É claro que esse motorista do aplicativo, ele precisa ter o mínimo de rede de segurança e de apoio. Ao mesmo tempo em que, se essa rede for muito custosa ou dificultar a sustentação do negócio, isso pode ser um tiro no pé tremendo, pelas razões que o próprio Écio trouxe para nós na sua última intervenção, no seu último raciocínio. Olha, o papo tá muito bom, a gente já tem 11 horas com 51 minutos, já estamos indo para a reta final. Cabral, você segue conosco na ponta da conexão? Não sei se você quer agregar alguma reflexão em cima desse último assunto que o Écio nos trouxe. Fique à vontade, caso queira, e aí você faz a pergunta que você queria pro Écio. Se é que você já não fez, é que você não fez em formato de pergunta, né? Você trouxe uma provocação. À vontade, professor. O meu único medo é quebra de regra, né? Quebrar regra, e isso ferra a vida de qualquer empresário. Então, pode ser do seu Zé, Dona Maria, a Vale Petrobras, né? Então, o problema é quebra de regra no meio do caminho, mudar tudo de uma coisa no meio do nada. Eu acho que o Congresso barra, tá? Acho que o Congresso não joga isso pra frente, não. Minha única dúvida é como é que é o poder dos taxistas dentro do Congresso. Porque isso vai criar uma concorrência que o taxista favorece a vida deles. Porque vai custar mais caro os aplicativos. Professor, deixa eu fazer um complemento. Olha que rico esse depoimento aqui, ó. O Bruno Demarque. Ó aqui, ó. Às vezes a gente fica pensando, né? Poxa, será que um eventual entregador de iFood, alguém que está exposto a essa dinâmica do aplicativo, ou motorista de Uber, será que tem alguém aí na nossa audiência que pudesse contribuir, trazer uma reflexão? O Bruno Demarque faz isso. Ele diz assim, veja bem, Léo, às vezes eu faço iFood. Se o cliente já chora na hora de pagar uma média de R$7 a taxa, imagina se for aprovada uma taxa que leva isso para 12. Ninguém vai mais pedir, coloca aqui o Bruno. E essa é uma reflexão que economicamente é sustentada, né? Que é a chamada curva da demanda, né, professor? Na medida em que eu aumento o preço do serviço, precisa ver o quanto que a curva da demanda acompanha isso. A tendência é não acompanhar na mesma intensidade. Principalmente que a iFood não é coisa básica, né? Vamos parar para pensar friamente. Sim. Você sobrevive sem iFood. Se você me falar que vai fazer isso para comida e energia, comida direta que você compra no supermercado e energia, você meio absorve, corta de um lado e segue a vida. Mas a iFood... É discricionário, né? E o problema é a lei. Aí vai começar a ficar, putz, mudou iFood, mudou Uber, mudou 99, o que mais pode mudar de lei trabalhista para ferrar a vida? Então isso que é a droga. Como vai ser PJ? Que tem muita PJ. E aí, essas PJs agora, se falarem mais de 2 horas por dia, 3 horas por dia, deixa de ser PJ e tem que ter o mínimo. Olha a zona que você pode criar no efeito cascata com outras categorias, entendeu?
Bom, professor, a gente tem pouquíssimo tempo, cerca de 5 minutinhos para encerrar com o seu destaque final e o destaque final do professor Écio Costa. Foi uma tabela muito legal. Quero agradecer a audiência, a gente tem quase 1.300 simultâneos nessa faixa, mais de 1.100 likes com os 1.200 a caminho, falta pouco pra gente chegar. Vou pedir para quem ainda não deixou o like homenagear os dois professores com que a gente está fechando o raciocínio da edição de hoje do programa. Então, Cabral, qual que é a última reflexão que você deixa para nós? O dado da semana operou na sexta, a última vez veio 300 e varada 1.000. Vamos ver se vai ter revisão desse número, que ele veio bem forte. A ADP tá falando sozinho. Toda vez que sai a ADP, você olha os outros números, só ele falando aquilo. Então a ADP falando sozinho. Seguro-desemprego quinta-feira na casa de 215 mil, ó. Minha bola de cristal tá dizendo que vai ser 211 mil seguro-desemprego na quinta-feira. E o número de IPO da sexta, suas revisões para trás e entendendo o número por dentro, né? Não é só ver o número frio, ver se tem como é que tá a composição da história. Perfeito. Cabral, muito obrigado. Semifinal, Flamengo e Fluminense, domingo. Mengão completo. Tá bom. Cabral, fica aí que eu ainda quero os seus óculos pra gente se despedir. Fica aí. Professor Écio Costa, foi uma honra recebê-lo aqui. A gente falou muito de Brasil e você contratou reflexões muito legais que engajaram a nossa audiência, mas seria incompleta a minha abordagem com você se eu não falasse de Estados Unidos. Apesar de nós termos pouquíssimo tempo, como é que você está olhando para os Estados Unidos e para o momento macroeconômico que a terra do Tio Sam está vivendo? É importante a gente acompanhar, sim, o que está acontecendo lá, principalmente as decisões de juros, né? Hoje nós temos uma inflação controlada, temos uma Selic que vem caindo e que poderia cair mais, ajudando mais o desempenho da economia brasileira, se os juros lá nos Estados Unidos caíssem, né, ou começassem a cair. A expectativa inicial era que no primeiro semestre isso viesse a acontecer, mas as coisas estão mudando e provavelmente só deve começar a cair no segundo semestre. Então, isso tem um impacto direto aqui na nossa economia. E é aquela coisa, a resiliência, né, da economia americana, ela está custando caro aqui para a economia brasileira, né, porque você termina tendo taxas de juros mais altas, porque lá você tem as taxas mais altas dos últimos 20 anos. Então, isso é o que eu tenho acompanhado muito de perto para a economia americana, como isso impacta aqui na economia brasileira. Excelente. Olha, professor, já fica a porta aberta, agradecendo aqui a produção do nosso Caio Melo, para a gente voltar a conversar com você. Foi uma tabela muito bacana, você e o Cabral se complementaram, tabelaram muito bem. Um forte abraço e até uma próxima.